informação que está lá para poder passar para quem quer que seja. Se o ponto não foi homologado, se o ponto não foi fechado, se eu tenho qualquer problema, é essa informação oficial que eu vou mandar para qualquer pessoa que me perguntar. Então, por favor, atualizem e façam os fechamentos que precisam ser feitos. Danitza, deixa eu só reiterar aqui a questão, porque nós fizemos mais de 3 vezes consultas em relação a essa demanda, exatamente porque a gente tem servidor, ao nosso perfil de servidor dos postos virtuais, nenhum é lotado aqui, então todos são de outras áreas. Então, assim, já teve resposta enviada para a coordenação local de que o próprio código do teletrabalho era suficiente, não precisaria registrar mais nada. A gente teve uma consulta que eu fiz, que vocês responderam que deveria registrar sim. E morreu. Nem o microfone está aguentando a gente. E a gente teve também outra resposta, em outro momento, de que caberia inserir somente a questão de atestado médico. Então, assim, você falando essa questão agora, que precisa ter esses registros, até para a questão de aposentadoria, porque tem licenças que contam, outras não, a gente vai precisar rever isso e reabrir o ponto, de repente, de alguns servidores em outros meses, para a gente inserir essas questões de saúde, principalmente férias e licenças não remuneradas, alguma coisa assim nesse sentido. E o prazo é 31/12? Boa sorte, gestores. Estamos com vocês. Tá. Mônica, me faz um favor, se você puder. Encaminha para mim essas informações que foram contraditórias, que a gente vai alinhar internamente, mas a informação a gente precisa fazer o registro, tá? E aí a gente precisa, eventualmente, se vocês precisarem de alguma reabertura do sistema para a gente poder fazer o ajuste, vai ser retrabalho para a Nayara aí, mas a gente faz. Ô, Danitza, uma outra coisa aqui. Enfim, a pergunta que não quer calar. Eu sabia, estava esperando. E a nova portaria do PJR, assim, acredito que, óbvio, vocês não têm autonomia, mas, assim, atualmente, como estamos, qual que seria a atualização no momento, assim? Tá. Os ajustes, eventuais ajustes na portaria do PGOR. A gente fez uma consolidação das contribuições que foram recebidas, a gente recebeu muita contribuição, foram muitas contribuições mesmo. Fizemos aí um trabalho bastante árduo para poder consolidar tudo. Isso foi apresentado numa reunião para os diretores, mas nem todos os diretores estavam presentes. Então, a gente está fazendo agendas individuais com os diretores para poder passar o que foi recebido pela GGPES. E, em termos de, assim, data, período, para que a gente, eventualmente, tenha algum desdobramento disso, a gente não tem essa informação. A gente não sabe exatamente, assim, em quanto tempo o desdobramento dessa discussão ela vai se dar, vai caminhar. A gente também não sabe em que medida e nem, como é que eu posso dizer assim, de que forma a discussão daquilo que foi contribuído vai ser tocado pela diretoria. Eu ainda não tenho essa informação. Então, o que a gente está fazendo agora para os diretores que não tiveram nessa reunião, a gente só teve 2 presentes, a gente fazer agendas individuais, inclusive hoje eu tenho uma agenda com o Dr. Barra, para que a gente possa terminar de fazer as apresentações e receber deles a orientação do que eles vão fazer. Então, até o momento, eu não tenho um deadline. Assim, eu tenho outros mais pontuais. Assim, a gente tem um problema, não sei se já foi relatado, o sistema PJR atualmente, a nossa gestora não vê a gente dentro da área dela. Nós, gestores de postos, não aparecemos para ela. Então, o plano de trabalho nosso todo nunca foi avaliado. Nem dos postos para gerência, nem gerência para gerente geral. É o seguinte, por exemplo, ela é a chefe do PAFME. As pessoas que estão lotadas em determinadas coordenações, são todos os postos virtuais? Todos. Não aparecem no sistema do PGOR para o gestor? Não. Até eu, por exemplo, eu só consigo abrir um plano de trabalho, GCPAF, porque minha lotação é GCPAF. Eu, abrindo como GCPAF, o Bruno, que é GGPAF, ele não vê meu plano. E assim como ele não consegue assinar, eu
Eu já relatei isso, falaram que era uma questão de perfil, a gente fez toda a atualização de perfil, mas por enquanto, por exemplo, eles abrem o plano com uma unidade subordinada, PAF-ME, PAF-RE, PAF-PS. Ele entra no seu plano, ele não entra, meu plano não aparece GGPAF para o gestor da GGPAF. Aí você veio com ele, porque até hoje não assinou nenhum plano novo. Não assinou meu plano. Eu faço todo o ciclo, porque eu cumpro, mas ele não assina, não. Mas eu acho que, por exemplo, delas eu também nunca entrei. Se eu puxar. Não, é verdade. Se eu puxar a PAF-ME, eu vejo o plano dela, mas eu não consigo assinar. Mas a gente não entra como área. A gente não entra como área, a gente entra chefia. Eu não escolho chefia de que eu sou. E aí, quando eu entro chefia, uma vez que eu sou chefia PAF-ME, eu só vejo quem criou plano PAF-ME. Né? Eu sou PAF-ME, eu crio um plano PAF-ME. Só que a minha chefia não é PAF-ME, a minha chefia é PAF. Mas aí você tem que entrar no seu perfil de participante, aí lá em cima você troca seu perfil participante. Aí você cria seu plano dentro da PAF-ME. Isso. Aí quando a Elisa for fazer a sua avaliação, ela precisa entrar dentro da PAF-ME e fazer a sua avaliação. O campo. Então, ela não aparece como minha chefia, porque eu criei PAF-ME, ela é a GCPAF, assim como ela para o Bruno. Tá. Eu vou pedir para rever os perfis dela, dos coordenadores, para ver. E quem mais tiver problema, manda para o atendimento.ggps que a gente arruma o perfil de vocês. Porque a gente precisa... Não, mas a gente já sugeriu isso, a GGPS falou que não era para fazer isso. Não, dá para fazer, isso que faz. Não, por exemplo, a Danitza vai me avaliar, ela vai entrar dentro da GDEP, aí ela tem que estar cadastrada com o perfil de chefia da GDEP. Então ela tem que ser cadastrada como chefia PAF-ME. Então é isso. Não, a gente que concede o perfil. Eu tinha sugerido eu fazer como o GCPAF, que ela ia ver, mas aí eles falaram que não. Não, isso não. Você faz dentro da área que você está lotada. Ela tem que ser chefia PAF. Ela que tem que acessar o seu. Entendi. Então... Aí quem tiver com esse problema, manda que aí a gente manda com matrícula, que a gente atualiza e faz a modificação no perfil. Vou só fazer uma outra pergunta para não atrapalhar tanto. Nesse novo sistema PGOR, uma vez que a gente tem que avaliar uma vez por mês, a gente vai ter que avaliar atividade por atividade? Não, na verdade, assim, a gente passou um pouco para vocês a ideia da estrutura do que está sendo discutido, mas exatamente como o sistema vai funcionar, eu queria que vocês não se preocupassem com isso agora. Não, porque atualmente, assim, eu tenho 10, tem uma colega que tem 20... E assim, é muito difícil a gente avaliar atividade por atividade, incluindo férias e ocorrência. Não. Aí fazer isso todo mês, a gente vai gastar... Não, inclusive assim, a lógica vai mudar completamente, porque a gente vai deixar de trabalhar por atividade. Ainda que a gente possa ter um referencial de atividade, um referencial de tempo por atividade, o que eu vou ter que comprovar é entrega de produto ou serviço. Então, a lógica vai mudar um pouquinho, mas assim, não se preocupem, a gente tem tempo para isso, a gente está trabalhando para poder fazer isso da forma mais suave, a gente está aproveitando tudo que já tem com a Plan, com a CS... de qualidade lá. Não é SESC-VT, não. SESC-VT é minha, é GQA, CS. Qual? Que final é qual lá? Né? Gente, vocês sabem. A da Patrícia. Então, a gente está fazendo para poder aproveitar tudo. A gente vai fazer... O sistema, ele vai puxar automaticamente uma porção de coisa. Então, assim, pode deixar que o trabalho que a gente está fazendo para poder automatizar tudo o que for possível está sendo feito agora, e no momento em que a gente for fazer uma transição, até porque esse sistema do Ministério ainda não veio para a gente vai fazer esse trabalho paulatino com vocês, para poder ir migrando, para que a gente possa ter o menos impacto possível. A ideia é que o trabalho picado acabe. Essa é a ideia. Tá bom. Ficou só uma que eu vou fazer. Obrigada, Ana. Imagina. Não, primeiro,
Danitza, toda a equipe da GGP, eu assim, só tenho que agradecer, porque toda vez que a gente tem dúvida, que a gente tem um perrengue para resolver, toda a sua equipe é super solícita, e aqui estendo também para a Michele da CSQVT, o quanto que ela nos ajudou em épocas bem difíceis, né, na pandemia. Obrigada. Mas a minha questão em relação ao formulário de PGOR, e essa é uma dúvida que a gente evidencia aqui, quando a gente ocupa um cargo de gestão, a gente acaba fazendo a lotação e a unidade de exercício como cargo de gestão que eu falo, no meu caso, gerente, no caso de chefia, no caso de coordenação, a gente faz como unidade de exercício, por exemplo, no meu caso, GCPAF, coordenação e tal. E, nesse sentido, a gente, ainda em PGOR, porque a gente tem o formulário de PGOR, a gente trabalha em PGOR integral, em outro estado, a gente sempre tem muita dificuldade na questão de deslocamento, que o próprio cargo existe, comparecimento em algum evento, viagens a trabalho. Essa aqui, por exemplo, todos os meus gestores estão aqui, entendeu? Sem custear nem diária, nem passagem, então estamos aqui por nossa conta mesmo. Então, assim, eu acho que a gente precisava rever essa questão de como funcionar. Claro que ali na minuta tem algo que nos assusta e nos impacta muito, já conversamos muito com o Bruno, na questão de cargo de gestão, cargo de uma CCT 4 para cima, não poderia fazer PGOR. Então, isso teria um impacto assim, impressionante dentro da minha área, especificamente, eu acredito que em outras também. Então, seriam esses dois assuntos, eu acho que, claro que eu sei que vocês, não vai ficar aí, né, na caneta de vocês, fazer essa avaliação, mas que se pense nisso. Eu, que tenho uma gerência 100%, todos os postos virtuais, 100% remoto, é surreal eu ficar presencial gerenciando uma equipe via Teams. Aqui de Brasília, entendeu? Então, assim, é algo que a gente precisa avaliar. Talvez cada caso seja um caso, cada gerência seja uma gerência. Mas, Bruno, eu tinha que falar, porque, assim, é algo que a gente está... Eu estou muito preocupada, porque toda a minha equipe trabalha em sistema de PGOR e a gente, assim, fica muito inseguro com o que vai acontecer. E essa questão, por exemplo, do formulário, né, Camila? Acho que era isso. Falei certinho que a gente tinha combinado? Local de lotação igual ao local de exercício, né? E isso para a gente, aí quando a gente vai querer fazer qualquer coisa, a gente sempre está impedido. Eu até entendo que é uma questão do sistema, uma questão da regra que existe, mas eu acho que precisaria, pelo menos, ser revisto, porque eu acho que tem muito cargo de gestão, muitos colegas aí que são gestores, né, que estão em PGOR. Então, perfeito. Esse olhar. Exatamente, o local de exercício e atuação não é igual. Perfeito. Eu acho que, assim, vou anotar aqui no que for possível, em termos operacionais, da gente colocar no formulário opções, né, tipo um PGOR integral e tal. A gente vai registrar, mas eu estou entendendo que, assim, o problema não é nem o formulário em si, é realmente a lógica de não só pagamento, mas essa lógica da gente ter uma modalidade de trabalho, mas institucionalmente a gente não ter uma dinâmica que de fato apoie a essa modalidade de trabalho. Eu concordo integralmente com você. O que a gente está vendo o Ministério da Gestão, desculpa, fiquei de costas para quem está aqui, mas o Ministério da Gestão, a lógica deles é justamente dar instrumentos institucionais e legais para que a gente possa fazer essas adaptações. Ok, então, se a pessoa está trabalhando, ela foi autorizada pela instituição e está em um PGOR integral, não tem sentido a instituição dizer que se ela precisa daquela pessoa, a pessoa não teria direito a diárias e passagens para poder se locomover. Então, o movimento do Ministério da Gestão é no sentido de fazer as adaptações que são necessárias para que isso seja viável. Internamente, certamente, isso vai ter que ser ajustado em algum momento, mas eu imagino que todos esses eventuais ajustes vão precisar ser debatidos a partir do momento que a nossa diretoria colegiada definir o que ela quer para o programa, como vai funcionar, quais são os impactos que ela está disposta, né, a assumir e como é que a Anvisa vai se reorganizar depois dessa decisão. Mas
essa é uma realidade não só de PAF, a gente tem essa realidade também, e é algo que a gente vem colocando para o Ministério, e o Ministério está muito inclinado a dar o ferramental para a instituição, e aí a gente vai ter a parte da instituição, que é justamente assumir ou não essa decisão. Obrigada, Danite. Só uma coisa, alteração de formulário de PGOR. A gente tem colegas aqui que entraram lá em 2000 e não sei quando começou, e assim, são formulários mais antigos, que não tem essa questão de período, às vezes de tempo. Então, a gente sempre tem dúvida se a gente precisa atualizar esse formulário, se a gente precisa refazer. Naquele processo SEI, que eu já reclamei, né? Aquele processo SEI monstruoso, gente, porque é difícil a gente achar um formulário ali dentro, porque é um processo por gerência geral, né? Mas, assim, é só a questão do formulário, que às vezes a gente fica em dúvida que vai fazendo formulário, e se isso não vai poluindo muito, ou prejudica ou ajuda mais. Eu vou deixar a Denise responder, porque assim, ela conhece o operacional bastante melhor do que eu, mas o que eu posso dizer para vocês é que, a partir das informações que estão no processo, a gente tem uma mega planilha de controle dentro da GDEP. As situações que precisam de novos formulários, né? Quando a pessoa vai mudar de uma área para outra, né? O PGOR lá dentro da própria GGPAF, aí tem aquele formulário de mudança de lotação no PGOR. Isso acontece depois que ela já foi removida lá dentro. Outra situação, quando a pessoa sai da GGPAF, ela tem que ser desligada da GGPAF, mesmo que ela vá para o teletrabalho em outra unidade, precisa ter o desligamento na GGPAF. Tem o formulário de mudança de modalidade, quando a pessoa está no PGOR integral, vai mudar para o PGOR parcial, aí precisa mudar a modalidade. Se a pessoa estiver no PGOR parcial e for mudar só a escala do presencial, não precisa de outro formulário. Só quando ela vai mudar a modalidade mesmo. Está no parcial, vai para o integral, está no integral, vai para o presencial. Só nesses casos que precisa de novos formulários. Aí as outras questões, elas podem ser registradas, mas não precisa de formulário, não precisa ir para a GDEP. Ai, ótimo. Melhor. Obrigada, Denise. Obrigada, Danita. Imagina. Danitza. Oi. Parte da minha listinha, a Ana Flávia já abordou. Danitza, é o seguinte, teve uma visita da corregedora na regional, há uns meses atrás, e foi levantada uma questão que virou uma angústia para mim, assim. A gente tem a orientação dos plantonistas, né, a orientação da GGPES com relação ao ponto dos plantonistas, que a gente tem que registrar aquele 0000, do dia 1 ao dia 31. Por outro lado, a corregedora... No CISREF. No CISREF, isso. Por outro lado, a corregedora acha que tem que ser no sistema. Tipo assim, a gente faz a folha manual, coloca no SEI, e no CISREF, como o servidor consta lá, a gente coloca do dia 1 outro do dia 31, e a corregedora apontou isso como uma irregularidade. E aí... O que acontece? O CISREF e esse novo sistema, ele não está preparado para receber escalas de plantão. Isso já foi oficializado para o Ministério da Gestão inúmeras vezes, e eles não fizeram a atualização do CISREF porque eles já tinham a previsão de fazer o outro sistema, de migrar. Então, a demanda para que a adaptação do novo sistema possa abarcar sistemas de plantão já existe, a gente já reforçou e a gente vai reforçar quantas vezes for necessário. Então, operacionalmente, é impossível a gente fazer o registro dos plantões no CISREF neste momento. Por isso que os registros manuais, eles são necessários, e a orientação para que no CISREF conste a condição dele como plantonista, vale para justamente a gente conseguir bater as duas informações. A nossa intenção,
e do próprio Ministério é que isso também seja feito via sistema, e eles estão trabalhando para poder fazer isso. Então, assim, mesmo se você quisesse cumprir a orientação, a gente não conseguiria cumprir a orientação da corregedoria. Não sei, gente. 444. 444, a orientação que eu tive, que tem da GGPES de uns 2 anos atrás, era o 000. 444 é dispensa de ponto, que é cargo de chefia. Desculpa, gente, só um minutinho. O que acontece, né? Hoje, para a gente pedir lá o adicional no turma, a gente tem um processo C, a gente coloca as folhas, né? E assim, nesse novo sistema agora de frequência, então está se pensando dessa forma, que também os plantonistas, né, coloquem lá, e aí, né, até diminuir esse trabalho, né? Justamente, gente, a ideia é que a informação ela possa ser mais automatizada possível. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho, hoje a gente já tem que colocar os laudos de insalubridade dentro do sistema, que a gente vai ter o registro do plantonista automatizado, que a gente possa ir cruzando essas informações e diminuindo o nosso trabalho braçal. Porque hoje o trabalho todo braçal para poder fazer o controle de documentação, para poder fazer o lançamento na folha, é da pobre da Nayara. Por isso que eu falo que ela é a pessoa mais importante da Anvisa. Mas viu que tem irregularidade, né? Gente, são 12h20, nós temos 10 minutos no máximo, porque a gente precisa fechar 1 hora, a gente tem que parar para poder ir para o almoço. E aí nós vamos ter que encerrar 1 hora. Então, a gente tem 10 minutos no máximo. Se a gente não conseguir responder a todos, depois você manda para mim, manda direto para a GGPES. Tá. E a gente tenta articular uma forma de responder as demandas, tá? Vou acelerar aqui. Tem uma pergunta... Só rapidinho. Qual é o código, Nayara, qual o código correto para poder lançar para plantonista? 444. Okay. Se vocês lançaram 000, 222, 333 e tal, vocês informem para a gente que a gente pode reabrir a folha para vocês para poder lançar o código 444. Meu Deus. Tem uma pergunta da CVPAF Bahia. Eu acho que deve ser isso mesmo. No sistema novo de frequência, a gente vai continuar tendo que homologar, fazer os registros Sim. todos, né? Tem um processo no SEI que trata da insalubridade. Esse processo está aberto, tem os pareceres lá, e tem um documento em edição pela GG, não sei se é a GGPES ou a GGPAF, que está mais de 1 mês lá. Como é que ficou esse assunto, assim? Insalubridade? Está aberto o processo para todos nós, isso. Está aberto lá para mim também. Vou falar rapidamente sobre insalubridade. A gente teve uma demanda judicial, acho que 2017, salvo engano, para que fosse realizada a atualização e a padronização das concessões dos adicionais. Então, a gente está fazendo a gente produziu um fluxo, eu acho que vocês tiveram uma reunião sobre esse novo fluxo de informação sobre as atividades. A gente teve com a GGPAF e eu, salvo engano, teve com as coordenações, com os coordenadores também, não teve? Eu acho que teve. E a ideia é que os laudos sejam revistos, obedecendo a critérios estabelecidos, não só pela norma, mas em razão de uma padronização de avaliação que a gente estabeleceu junto com alguns peritos. A gente está tendo o auxílio de peritos, inclusive o Marcel, que esteve com vocês em alguns lugares, esteve no Rio Grande do Sul agora há pouco tempo, ele é uma referência no assunto, e a ideia é que isso seja revisto de forma global.
Um ponto importante aqui, a gente tem deficiência de médicos ou de engenheiros do trabalho com habilitação para poder fazer os laudos. Se vocês tiverem nos estados a parceria ou contato de servidores públicos ou civis ou militares que tenham habilitação e que possam compor com a nossa equipe, porque a gente precisa de 3, para fazer essas reavaliações, a gente aceita ajuda. Tá? Não, se precisar deslocar, não tem problema, a gente paga passagens diárias, mas a pessoa, se puder fazer naquele estado, já ajuda a fazer naquele estado, não puder fazer em outro, tudo bem. Mas, assim, essa articulação, porque eu estive na Bahia... Cadê? E me perguntaram se poderia fazer essa articulação no Estado, e a gente pode. E isso auxiliaria para que a gente andasse mais rápido na revisão desses laudos de insalubridade. Tá? Então, é isso. Vão ser revistos com base numa padronização, vai ter um fluxo para ser seguido, para atualização posterior disso, porque é responsabilidade da chefia informar para a GGPES se aquela pessoa está atuando naquela atividade ou não. Então, por isso esse fluxo necessário. E aí, a minha sugestão, Bruna, é que a gente repasse por isso com todas as chefias, para que a gente possa, assim, consolidar essa informação, apesar de que essas revisões ainda estão meio lentas, mas que a gente não perca aí nenhum tipo de informação por falta de comunicação. Então, é isso, pessoal. Especialistas, a gente foi instado, até por conta da mesa de negociação, a apresentar sugestões relacionadas à carreira. E essa questão dos adicionais, de maneira geral, foi colocada na mesa. Tá? Aí, a GGPES, como GGPES, não tem legitimidade para fazer negociações diretamente, né? A gente tem a mesa de negociação, tá o sindicato lá para poder fazer a negociação conforme o fluxo que o Ministério tem de negociação, mas a gente subsidia o sindicato com alguns pontos que a gente vê que são problemáticos. Que você falou em relação às revisão dos laudos, né? Vai abarcar tanto todos que estão na PAF, independente se isso vai ser uma concessão posterior ou não? Sim. Analista, especialista, todo mundo que vai na PAF vai passar por esse, em tese, vai passar, está dentro desse fluxo de revisão dos pareceres de insalubridade. Na verdade, o laudo, ele é do ambiente. Sim. Existe uma previsão de que os servidores que estão desempenhando aquela atividade naquele ambiente sejam informados. Hoje, a estrutura que a gente tem da nossa carreira independe, digamos assim, para concessão, né, de você, como é que eu posso dizer? Vou tentar explicar de novo. Você, como especialista, está desempenhando aquela função, você pode estar lá indicada como uma servidora que desempenha a função num local insalubre ou perigoso? Sim. Para mim, GGPES, isso vai ter desdobramentos operacionais? Hoje, não, por conta da estrutura da nossa carreira. Você pode usar isso para ação judicial? Pode. Não, a minha dúvida, eu acho que de vários que estão assistindo também, né, de especialistas, é exatamente essa, que estão nas PAFs. Tipo assim, pouquíssimo essas informações se tem desses processos, dos fluxos, se existe já um fluxo estabelecido, se todos vão ser contemplados na avaliação, não estou falando na concessão, tudo na avaliação, qual o cronograma, se tem como institucionalmente, igual você falou agora, procurar auxílio
dentro, porque lá tem Ministério da Saúde, que às vezes pode ter, né? Os portos, outras autoridades de portos e aeroportos. Então, assim, essas informações são muito variadas. Inclusive, a gente já escutou até, não, é prerrogativa de uma pessoa só, de um estado só, que entrou com processo e o RH aproveitou lá para poder mandar fazer. Então, assim, tudo isso, como não é institucionalizado, essas informações, pelo menos a gente não recebe, eu estou falando, não sei se outros também não, a gente não sabe se tem que entrar na justiça, não tem que entrar, o que pode fazer para que seja de forma igualitária, né? Tá. E eu entendo que essa outra questão de concessão tá um pouquinho mais, a discussão está um pouquinho mais atrasada, tal, e que a gente talvez tenha que usado outro artifício. E a outra coisa foi essa questão do ponto. Quem é plantonista tem o ponto muito bagunçado no Cisref, e agora me preocupou porque ele vai fechar, né? Então, como que a gente faz para, tipo, fecha a régua, né? Regulariza isso daí. Como que vai ser? Né? Porque teve da corregedoria, aí depois, não dá certo, não vai ter como. Então, tudo isso fica registrado lá no banco do sistema, como se a gente estivesse fazendo aquela bagunça toda, e não tá, né? Se você olhar as folhas, tudo. Então, como que a gente pode se proteger disso, né? Como que a gente pode? A gente pode emitir os documentos, as folhas no sistema? Como que a gente faria? Tá. Vamos lá. Ai, ele tá me impressionando aqui. Deixa eu sair daqui. Chato. Vamos lá. A gente vai comunicar para vocês o que a gente precisa que vocês façam para fazer a atualização no sistema. A gente também vai ver com o Ministério se eventualmente a gente pode conseguir uma autonomia aí para que minimamente a gente fique, né, com o sistema um tempo talvez maior para poder os casos que aparecerem a gente ir adequando. Mas isso não vai depender da gente. Então, a partir de novembro, semana que vem, a gente já vai começar essas comunicações para poder orientar o que vocês precisam fazer. O que é muito, 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 muito importante? Que os registros vai valer é o ponto físico do SEI, tá? Então, a gente vai tentar fazer os ajustes no sistema? Vamos, para poder bater as coisas e tal. Mas o que vocês precisam
o nosso Conexão PAF. O diretor Marcelo também já está aqui para poder dar uma palavrinha final também com vocês. Mas antes da gente poder já falar de fim, eu queria também poder rapidamente pegar algumas falas que foram ditas para mim durante essa semana, mas também se tiver alguém aqui, né, que a gente que seja um breve, um ou outro também quiser poder expor algo, também fiquem à vontade. Né, eu acho que esse formato que nós fizemos desse jeito, essa semana, ele foi bem diferente do que a gente fez na conexão anterior, né, que a gente se dividiu em grupos e tudo mais. Talvez pode ser melhor, pode ser pior, cada um gosta mais de um jeito e tudo mais, mas eu acho que o mais importante é que a gente precisava passar todas essas informações para vocês. Foram muitas mudanças, muitas coisas que acontecem, né? Muitas vezes o estado ou a coordenação que eu fui há sei lá quantos meses atrás, ela já está totalmente desatualizada. Por mais que eu rode, eu nunca vou conseguir colocar todo mundo junto na mesma página. Então, acho que aqui era para tentar colocar todo mundo na mesma página. Né? A gente foi cansativo, porque, né, aquele tanto de gente, muita informação, todo mundo tendo que receber muita informação ao mesmo tempo, mas foi a forma que a gente viu de conseguir colocar todo mundo na mesma página, alinhar todo mundo saber o que está acontecendo, quais são as perspectivas para a PAF, o que a gente já conseguiu entregar até agora, quais são os projetos para o futuro, né? E pelo que eu ouvi de vocês, eu acho que foi gratificante, porque, né, as pessoas que vieram falar comigo e agradecer o formato que foi feito, o quanto a PAF, o quanto a gente conseguiu evoluir nesse um ano, né? Porque foi do último Conexão PAF para esse. Isso me deixa muito, muito feliz. Então, se alguém também quiser fazer algum comentário sobre o que não gostou, para os próximos é melhor a gente continuar num formato assim. O Júlio citou que seria importante também abrir para apresentação das regionais, né? Mas eu achava que nesse momento, mesmo se eu abrisse, você vê como que o tempo é curto, a gente não consegue nem, né, tem que ficar cortando as pessoas para poder, porque tem muita dúvida, muito que o pessoal quer falar, quer discutir, e a gente não consegue. Então, a gente tem que utilizar também esses recursos e essa oportunidade de estar todo mundo junto, para a gente tentar fazer o máximo possível, né? Porque é tão difícil fazer, tão caro fazer, tão complexo fazer um evento desse porte. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário aqui ou não. Rapidinho, tá, gente? Se alguém mais quiser fazer, é só levantar a mão, mas a gente está pouco tempo. Não, jogo rápido. Assim, em nome da Regional Nordeste, né? Acho que foi importante esse formato, tá? Acho que foi bom, porque essencialmente é o desdobramento do Conexão PAF anterior. Né? Conexão PAF anterior foi aquele conjunto de oficinas que a gente discutiu todos os problemas, quais são as questões e tal, e agora a gente está trazendo aqui os encaminhamentos. Né? Show, né? Eu acho que concordo com o Júlio, que acho que precisa abrir um espaço para as regionais, para trazer as falas sobre o que está acontecendo, como que vai ser, e mais importante, né? Se as regionais estão de fato atuando naquilo que é tático ou estratégico para a organização. Tá? E aí, assim, uma coisa que poderia vir dessa discussão, desse Conexão, seria um documento ou um instrumento que traga um alinhamento tático, né? Que diga para as regionais, olha, o que vocês estão fazendo hoje em termos de infraestrutura, meio de transporte viajante, é isso. O que nós queremos que vocês façam? Isso. Como que estão fazendo? Assim, e como que vocês vão contribuir? Dessa forma. Tá? Porque aí traz um alinhamento para a gente e a gente consegue entender se estamos ou não contribuindo para a entrega que a gente precisa. Obrigado, Nildo. E então, eu até com essa sua fala, eu queria sugerir um ponto também. Eu acho que agora a gente está começando, né, a gente está conseguindo já dar uma diretriz. Como eu disse, eu não vou falar para você não seguir a RDC 2002, nem seguir a OS tal que está publicada. Mas eu vou conseguir dizer para você também que dentro disso, qual é o caminho que a gente vai seguir, e né, a Camila já está trabalhando com isso, para isso, eu estou tentando reforçar a área dela exatamente para que ela tenha condições de fazer esse tipo de trabalho, que é o planejamento junto com as regionais, e para que eu dando a diretriz, mas você tem que fazer um planejamento de tudo isso tudo isso que foi pautado aqui nesses dias. Tá? E a gente pode fazer isso também em reuniões online.
né? Não necessariamente eu preciso esperar o próximo Conexão PAF daqui a um ano para poder fazer isso. Tá? Então, eu posso fazer isso, reuniões com os gestores, para a gente poder fazer essa discussão. Tá bom? Mas valeu pela dica. Alguém mais? Bom dia. Na condição, eu e a Patrícia estamos aqui na condição de representação também dos colegas que trabalham hoje nos postos virtuais. E, assim, a gente acaba ficando um pouquinho afastado das coisas que acontecem e muito preocupados com o nosso próprio mundo, né? Até porque a quantidade de demandas ela é imensa. Então, essa é uma oportunidade também, em nosso nome e em nome deles, de colocar o quanto isso é importante, porque daí a gente sai daquela nossa realidade do dia a dia e a gente começa a ver também o que está acontecendo aqui fora e o quanto as demais áreas estão avançando. Então, eu quero parabenizar por toda essa organização, pelas nossas chefias que nos permitiram também estar aqui, por você, Bruno, e assim, pela possibilidade de ver que, embora a gente esteja passando por momentos tão difíceis, muita coisa está acontecendo. Então, parabéns. Obrigado. Se mais uma pessoa e última, alguém? Beth, por favor. Vou deixar sem ninguém falar, já que tem mais uma vaga. Posso falar daqui? Pode? Um minuto só, né? Eu também queria agradecer, eu acho que não é rasgação de seda, não, mas é ver uma nova PAF, uma nova Anvisa, esses anos que eu tenho, porque tem gente que está aqui desde o começo da Anvisa e eu estou desde antes da Anvisa, né? Como muitos de nós aqui estamos desde antes da Anvisa, né? Eu acho que a gente está vendo uma nova PAF, né? Com as coisas muito claras, eu acho, a gente vendo qual é o racional para calcular isso, para calcular aquilo, com explicações. Eu estou gostando muito de ver, e é o que eu falei, eu estou saindo daqui muito, muito satisfeita com esse resultado. E eu acho que muitos de nós, que talvez não se pronunciem, estão vendo também essa nova gestão. Eu acho que, assim, parabéns para você e para a equipe toda, né? O pessoal da GGPES, também o apoio que tem dado em todas as situações que a gente tem de gestão de pessoas, de gestão de conflitos, tá? É uma nova fase, eu acho mesmo, que está sendo muito bacana para a gente, tá? Então, parabéns a todos e um tchau para quem eu não vou ver mais. Obrigado, Beth. De fato, a gente tentou, nessa semana aqui, né, nessas apresentações, ser o mais transparente possível e colocando tudo para vocês, que é o nível que todo mundo aqui dentro que está aqui na sede, na gestão, no gabinete, sabe. Então não tem nada que vocês não saibam. Tudo que a gente sabe foi colocado nas apresentações, né? Inclusive aquilo que a gente não sabe ainda, né, como vai ficar. Então, acho que é para deixar claro para vocês, né, qual é a nossa real situação hoje, e que a gente, né, para onde a gente quer ir, para onde a gente quer levar essa nova GGPAF. Então, agora, para finalizar, eu até vou pedir para falar daqui do púlpito. Deixa eu ver aqui. Se está funcionando? Está dando interferência não, do outro? Microfone não, né? Como eu não sou muito bom nas palavras, eu trouxe uma colinha para poder falar com vocês. Então, para nós podermos encerrar, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer aos assessores, gestores que toparam encarar essa jornada. Eu tinha certeza que não seria fácil, mas também sabia que com essa equipe e com uma ótima equipe, tudo era possível. Pessoas comprometidas, dedicadas, disciplinadas e querendo fazer. Isso me surpreendeu muito na PAF. Isso foi o que eu encontrei pela frente. Então, esse meu agradecimento é para você,
Lorena, Janaína, Lorena Salles, Marcele, Wesley e Jefferson. Sem esquecer de Yandra e Karina, que também passaram pelo gabinete, que é o meu esquadrão de frente. Em especial, a Jaqueline, que me acompanha há tantos anos e foi responsável por coordenar tudo isso que vocês viram aqui hoje, pensando em cada detalhe, com muito carinho, planejado tudo para vocês. Continuo agradecendo aos gestores que acreditaram que era possível fazer diferente e que cada uma das entregas apresentadas essa semana vão resultar em uma GGPAF melhor, fortalecida e conectada. Não vamos perder espaço, nós vamos ganhar espaço. Mas, diante disso tudo, uma coisa, de fato, tocou a minha alma. Ver a cada dia, ou melhor, a cada semana, nada consta para aprovação no meu bloco do SEI. Mais uma aposentadoria. Mais um talento que se vai, uma memória que se vai, um pedaço que se vai e um buraco que fica. Vocês, do quadro específico, que nos deixam a cada dia, são os grandes heróis disso tudo, de toda essa história. Deram início a toda essa história que hoje está sendo contada por nós. Lutaram e ensinaram aos novos servidores o que é ser vigilância sanitária. Construíram uma base sólida onde a Anvisa se sustenta. Foi responsável pelas significativas melhorias remuneratórias que tivemos e é o nosso salário que nós temos hoje. Hoje, ouço atentamente a voz de cada um de vocês, com muito respeito e admiração, na certeza que em cada frase terá uma contribuição para o nosso novo processo de trabalho. É a famosa voz da experiência. Por fim, agradeço mais uma vez a cada um de vocês, enquanto é tempo. Porque cada um, né, cada dia que passa, alguém vai saindo, e isso, de fato, dói o coração. Por cada um por cada passo dado em direção a uma vigilância sanitária sólida e respeitada. A área de portos, aeroportos e fronteiras é a vigilância sanitária. Hoje posso dizer de coração que sou GGPAF. Muito obrigado e sou muito grato a todo o companheirismo e colaboração de vocês.
Alô, aqui, ó. E claro, né, eu acho que hoje não posso esquecer, hoje é o dia do servidor, né, então acho que bateu bem, amanhã é o dia do servidor. Então, já aqui parabenizando a todos nós, mais uma vez, né, por esse dia tão importante, que vai de encontro ao que eu já li, o que a gente está conversando aqui agora. E para, né, a Clara está aí? Para a gente poder, de uma forma singela, poder concretizar essa homenagem, né, que a gente está fazendo aqui, principalmente aos servidores do quadro específico, gostaria de chamar a Clara aqui, porque a Clara é... A Clara está querendo se aposentar, e, como eu disse, né, antes que seja tarde, a gente tem que fazer a homenagem, né, enquanto as pessoas estão aqui, porque depois, daqui a pouco, eu sei que muitos de vocês não estarão mais. Então, Clara, eu queria entregar uma singela homenagem a todos do quadro específico, em seu nome, né, como coordenadora regional do quadro específico, que está ligado diretamente a mim, o Yunis também, mas você está aqui, né, desde quando eu comecei aqui também nesse projeto, você é a única, né, do quadro específico que está ligado direto a mim, e tem o Yunis agora que depois, né, também faz parte dessa equipe. Então, muito obrigado, tá, pela contribuição de vocês, e receba essa singela homenagem da minha e da equipe nossa da GGPAF, tá bom? Quer falar? Não? Não. Então não falo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nada. E aí, gente, também aqui, eu acho que né, aproveitando esse ensejo aqui, eu vou passar a palavra aqui um minutinho para o Rodolfo, para ele poder complementar algumas coisas aqui também. Desculpa, eu fiquei emocionado também. Eu queria falar duas coisas, né? A primeira é que, quando a gente chegou, né, a gente era os novos, né? A gente era os novos, eu lembro da gente lá em Guarulhos, né, Beth? Vocês fazendo treinamento pra gente, mostrando pra gente, galera, vocês são os que chegaram, vocês vão tocar, e eu queria falar duas coisas que vocês são resiliência, vocês como antigos, os resilientes, que criaram toda essa coisa, essa lógica toda de ponto de entrada, e são os nossos professores e a nossa, como é que eu vou falar? O nosso caminho, entende? Assim, vocês disseram, aqui é onde está o importante, isso aqui é o que a gente tem que fazer, e a gente tem que ir para lá. E assim, hoje a gente tenta reinventar isso tudo, porque vocês criaram isso tudo. Vocês são realmente os que criaram Portos e Aeroportos e trouxeram, por muito tempo, carregando o piano na costa, às vezes até com muitas intempéries, mas que receberam a gente com o coração aberto, e com a possibilidade de passar para frente esse legado. Vocês deixam, os que a cada vez deixam esse legado, que é o legado que o Bruno está tocando, que a gente está tocando, e a gente só tem a agradecer. Assim, a Clarinha, por exemplo, é a que topava todos os projetos, tudo que era piloto, a gente testava lá. E eu acho que talvez seja a gestora mais antiga, viu, Bruno? Ela está há muito tempo como coordenadora, acho que desde que eu cheguei aqui ela já é coordenadora. Entendeu? Então, assim, por isso merece, porque, assim, e é por esse perfil, de estar sempre disposta que é a cara da PAF, né? A gente está sempre disposto a se reinventar e está sempre disposto ao novo. Então, a gente está sempre disposto ao novo. Assim, é saúde pública de verdade.
queria falar essas palavras, porque, assim, é sensacional trabalhar com vocês e a gente perde a cada dia um companheiro, assim, de coração mesmo. Eu gosto de cada um de vocês, tá? Obrigado, Rodolfo. A gente tem mais alguns minutinhos, né? Então antes do Marcelo fechar... Oi? O Jefferson? Vou aproveitar também aqui, já que a Lorena me deu essa incumbência, né? Em nome dos colegas desse quadro novo, né? E que está na ponta, que a gente já vem também trabalhando há algum tempo, né? Com essas pessoas tão especiais que nos fizeram aprender muito. Quase 16 anos aí na Anvisa, e eu já fui direto também para a PAF. Mas nada, absolutamente nada, do que a gente conseguiu e consegue fazer hoje não seria possível se não fosse exatamente com o conhecimento, com a aprendizagem e com a vontade e dedicação dos colegas que construíram a Anvisa e, particularmente, construíram e deixam esse legado tão lindo que é a PAF, que nos faz tomar uma cachaça impressionante, né? Porque quem bebe dessa cachaça não consegue sair, né? Então, se torna um viciado mesmo, né? E nós que, do quadro que entramos depois, né? Eu, particularmente, como analista, me tornei um especialista na função, né? Levando especialização, mestrado, doutorado, tudo voltado para a PAF. Então, eu quero agradecer também a todos vocês, na figura da Clara, agradecer, né, a todos os nossos colegas que nos ajudaram a entender PAF, a fazer o que fazemos hoje, né? E eu também quero fazer uma lembrança particular nesse momento aos colegas que nos deixaram, e na figura do Osés, que foi uma pessoa muito especial, a quem eu peço aplausos, né? Porque o Osés, ele fez uma entrega muito significativa para todos nós ali no Amazonas e na região norte, por que não dizer? Mas também perdemos vários outros colegas ao longo do tempo, né? Então, realmente, foram muitas aprendizagens. Poderia falar muita coisa, mas eu quero só deixar e deixar claro para todos vocês, porque eu sei que no ano que vem, havendo um terceiro Conexão PAF, muitos do que aqui estão já não estarão mais, né? Porque poderão estar aposentados, né? Então, muito obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram, realizaram, construíram e estão deixando como legado para cada um de nós que vai permanecer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado, Jefferson, por mais esse depoimento. Você quer falar, Malda? Um minuto, né, Malda? Não, eu quero falar do outro lado, que somos nós. Então, a gente, quando começou, e sabia que os novatos iam chegar, a gente assim, tinha muita expectativa. E tudo que a gente fazia, até lá, quando a gente criou a Anseves, a gente tinha como objetivo a chegada de vocês, entende? Então, vocês foram muito esperados para a gente construir essa PAF que a gente queria construir. E não vale chorar, né? Mas, então, hoje, assim, a gente esperou muito esse momento, desse agradecimento. E, assim, foram muito trabalho, assim, e a gente teve muitas decepções, né? De gente que nos rejeitou, mas a gente não deu bola, a gente continuou, né, seguindo, porque assim, a gente via algumas pessoas que absorveram o que a gente queria, tipo o Rodolfo,
Janaína, que agora voltaram para a PAF, né? E muitos outros. Então, assim, eu quero que vocês tenham e levem esse conhecimento, mas o mais importante, assim, ó, é que a gente fez tudo isso para os novatos. Né? Rodolfo sabe disso. Então, eu queria agradecer essa homenagem, porque eu também, ano que vem, vou me aposentar, e eu vou guardar para sempre essa homenagem, que foi tão esperada por 25 anos. Muito obrigada. Obrigado, Malda. Gente, tem mais um videozinho bem rapidinho. Depois desse vídeo, o Marcelo fecha o nosso Conexão PAF, tá bom? É o outro, segundo vídeo. Gypsy woman told my mother before I was born, you got a girl child coming. It's gonna be a son of a gun. It's gonna make all the men jump and shout. The world will know what it's all about. Don't you know I'm here now? Everybody knows that I'm here. You know I'm hoochie coochie girl. Everybody knows that I'm here. I'm a black cat bone. Got a mojo too. Baby, just leave on groove. Wanna mess with you. Gotta make up the man. Lick me by the hand. The world will know I'm the hoochie coochie girl. Don't you know I'm here? Everybody knows that I'm here. You know I'm hoochie coochie girl. Everybody knows that I'm here. On the 7th hour, on the 7th day, on the 7th of the month, the 7th doctor said, I was out from the luck. You see, got $700. Don't you mess with me, don't you know I'm hell? Everybody knows that I'm here. You know I'm hoochie coochie girl. Everybody knows that I'm here. Said I'm here. Said I'm
Marcelo, tá com você as últimas palavras aí para a gente poder fechar a nossa conexão PAF desse ano. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Eu tenho que trazer a colinha também, porque na posição que eu estou agora interinamente, a gente tem uma série de protocolos, mas é muito importante a gente falar com o coração também, né? Tudo que vocês colocaram aqui é bem emocionante, né? Não tem outra palavra para utilizar nesse momento. Além dessa troca de calor humano que a gente teve nesses 3 dias e meio de evento, também não vou me alongar muito não, porque está todo mundo com fome, né? Mas teve muita emoção envolvida, né? De todas as partes, né? Da parte do pessoal do mais antigo da casa, né? Do quadro específico, dos especialistas também. Eu, sinceramente, não olho para os servidores com essa separação, tá? Para mim é todo mundo igual, todo mundo está na vigilância sanitária, a gente tem uma causa comum, e estamos juntos, né? Esse é o termo que a gente pode utilizar agora mesmo, para envolver mais todo mundo, para que a gente se sinta de um único time. E é isso que a gente está aqui trabalhando e lutando. Mas, assim, vou olhar minha colinha para, pelo menos, pegar as ideias principais que a assessoria colocou para mim, né? Então, assim, foi um momento realmente de muita troca de experiência, né? A gente se envolveu, as apresentações que foram feitas aqui, eu acho que foram enriquecedoras. Tivemos 95 pessoas aqui presencialmente nesses dias. Talvez hoje alguma pessoa já tenha que ter se ausentado pela manhã, mas é aceitável, né? A participação dela ou delas durante esses 3 dias valeu, se não como um apresentador, mas pelo menos como participante, uma pessoa que, se não quis se expor, porque algumas pessoas têm essa peculiaridade, essa característica de não querer falar, de não querer se expor, mas pelo menos eu acredito que foi plantada uma sementinha do que a gente está vendo agora nesse momento e das dores da gente, para que a gente possa melhorar e aprimorar o nosso trabalho, né? O Gregório, ele me fez uma provocação hoje pela manhã, ele fez uma pergunta de prova para mim, né? Que eu não consegui responder, porque eu preciso da colaboração de cada um de vocês, não é? Ele chegou para mim, ele adora metáforas, né? E aí ele disse assim, o que você vai fazer amanhã? Eu disse, mas amanhã é sábado. O que você quer que eu faça amanhã? Né? E assim, para dar a entender, ou pelo menos para provocar a mim e a todos vocês, e a Anvisa como um todo, o que é que nós queremos fazer na PAF de amanhã, não é? Daqui a algum tempo, quando, usando essa separação que não me agrada, mas os especialistas que estão aqui hoje já estiverem se aposentando, né? O que é que a gente vai deixar de legado para as pessoas que vêm no concurso de amanhã, nessas 50 pessoas que a Anvisa vai receber, né? Um dia elas vão trabalhar na PAF, sim, né? Porque é interessante, é envolvente, e a partir do momento que você conhece o trabalho da PAF, você realmente se apaixona, né? É uma cachaça mesmo, né, Jefferson? E eu tive a oportunidade de conversar com muitos de vocês, queria ter conversado com todos, mas foi bem intenso também a agenda, mas boa, produtiva. Vamos pensar, vamos levar essa provocação do Gregório para casa e lotar a caixa dele de e-mails com respostas, né? De o que é que eu quero da PAF, né? Ele faz algumas colocações muito pertinentes, bem interessantes, e eu concordo com tudo, né? Não temos respostas ainda, estamos trabalhando, e sempre trabalhamos para apagar incêndios, né? Está pegando fogo aqui, então vou lá e apago, né? E eu acho que vocês são os maiores especialistas em apagar incêndios, porque vocês estão lá na linha de frente, né? Vocês são os protagonistas da vigilância sanitária, né? Eu não queria que esse evento acabasse de forma tão emocionante, eu queria que ele fosse, mas foi boa, né? Essa parte da emoção que vocês trouxeram no final para a gente, né? Eu sou bem meloso, gosto de pessoas, eu adoro gente, então, assim, ter recebido vocês de volta aqui nesse evento, esses 95 pessoas, para mim, foi muito bom, esse calor humano é importante. E aí também, respondendo uma pergunta do Jefferson, sim, Jefferson, no próximo ano a gente vai ter o Conexão PAF 3, já está na programação dos eventos, dos grandes eventos que a Anvisa pretende promover no próximo ano, então, eu estimo até que
podemos convidar e trazer para cá mais de 95 pessoas. E só para dar um spoiler, né, para vocês, esse evento ele é um dos eventos que vai marcar os 25 anos de Anvisa no próximo ano. Então, ele já está previsto, já tem um trimestre para a realização, falta a data. E eu conto com a presença de todos vocês, né? Quem sabe a gente não faz uma homenagem para aquelas pessoas que pretendem, mas eu não garanto, se aposentar, né? Porque eu posso não assinar, né, o formulário de... E aí vocês voltam no próximo ano para participar com a gente. Foi um momento que a gente utilizou para compartilhar conhecimentos, muito importante mesmo, porque as realidades são distintas em cada... Não digo nem numa região, né? Se a gente passa da região Nordeste para a região Sul, muda tudo, mas às vezes na mesma região, e eu vou ter que citar todas para deixar coberto todo mundo, no Nordeste também, né? Centro-Oeste, Sudeste, cada um tem sua realidade. Então, e não só isso, né? Se a gente pega uma dessas regiões, por exemplo, o Nordeste, vou pegar o Nordeste porque quero visitá-los em breve, o Norte também vou, né? Mas são 9 estados, cada estado tem sua realidade, não só de logística, mas também de pessoal, de dificuldades, né? E vocês conseguiram trazer isso para a gente, mostrar, a gente vai absorver tudo isso e tratar da melhor forma possível. Espero que a gente tenha saído daqui com uma nova visão, tá? Um novo carinho, uma nova sensação em relação a essa questão do pertencimento que é tão importante para a gente. Tá? Eu participei do evento no primeiro dia, presencialmente, aqui pela manhã. À tarde, eu assisti da sala, né? Estava participando virtualmente com vocês. Não tive condições de participar nos outros dias em sua plenitude, como gostaria, porque eu entendo que é importante e sei que o que vocês trouxeram para a apresentação aqui deve agregar algum valor para mim, né? Amanhã eu vou estar aí sentado como técnico também, isso para mim é importante, né? Aprender, querer, inclusive, saber onde eu vou trabalhar, para que PAF eu vou, né? Tá? E aí elas traziam, cada apresentação e cada palestrante trazia uma perspectiva diferente, mas isso é importante, cada um trazer o seu olhar, e é por isso que a gente vai encher sua caixa, viu, Gregório? Eu queria, só para não me alongar muito também, ainda, né, porque eu já falei demais e fugi um pouquinho do roteiro, mas parabenizar todos os palestrantes. Aqui foi bem descontraído. Na tarde do primeiro dia eu vi, inclusive, que vocês queriam fazer bullying com o Bruno, não é? Rolava tudo isso, mas era bem legal, foi bem interessante. A gente conseguiu, inclusive, confraternizar ontem à noite, não é? Eu cheguei tarde porque depois que acaba toda essa programação de reuniões, esse overmeeting que a gente tem na diretoria, a gente tem que sentar para trabalhar, pelo menos 1 hora, para assinar papel, agora digitalmente, né? Mas assinar documentos e dar os encaminhamentos devidos. Mas eu consegui, ainda há tempo, chegar lá na confraternização de vocês, que estava muito bonita. Um sambinha no final do dia sempre é bom, né? Era bom que tivesse sido mais cedo. Agradeço também todos os facilitadores, os colaboradores, a equipe organizadora da GGPAF, Ascom, CEVEC, e todos aqueles que se dedicaram incansavelmente para garantir que tudo corresse como planejado, né? Bem falei isso no primeiro dia, mas a gente tem que repetir. Agradecer todos os players, né, que nos permitiram estar aqui. Parabéns, Bruno, Jaque, Lorena, Janaína. Essas são as pessoas que eu vi ali sentada. Mas todo mundo aqui participou de uma forma ou de outra, se não na organização, mas pelo menos na fluência, né, na fluidez que teve o nosso evento. E que bom, né, que a gente conseguiu chegar ao final contentes, alegres e emocionados, né? Clara, a culpa é sua, tá? Agradeço a todos os presentes, todos vocês, os 95 que estavam aqui presencialmente e todos os que participaram no formato virtual. Queria que a gente tivesse trabalhado com a Ascom, não sei se eles conseguiram fazer isso a tempo, para a gente lançar hoje ainda uma matéria no Intravisa, com uma entrevista com pelo menos um representante de cada região do Brasil. Então, a gente teria lá 5 perguntinhas, uma para cada um de vocês, para que vocês pudessem dizer o que vocês sentiram em relação à participação desse evento. Não, eu acho que a Átila não conseguiu fazer essa entrevista com vocês, mas, de toda forma,
A gente, sim, vamos tentar fazer virtual ainda hoje para publicar, até para não perder o time, porque a mídia tem muito disso. E eu gostaria muito que as atividades que vocês realizam no dia a dia na PAF fossem divulgadas, que todo mundo conhecesse e soubessem o que vocês fazem, né? Eu não conhecia, né? Então, eu sou do registro, eu entrei na inspeção, trabalhei com recursos, então sempre estive na área fim. Vocês também são área fim, mas são outra área. E o que ocorre na Anvisa é que cada um se fecha na sua caixinha e não olha para o lado, não olha para frente, não olha para lugar nenhum. E a gente só lê o regimento interno. E o regimento interno é frio, né? Quem tem saco para ler aquilo? Só quem precisa, né? Então a gente precisa passar uma informação do nosso trabalho, que é tão bonito, que é tão importante, via o simulado, né, que foi realizado e organizado pela equipe do Paraná, né, da região sul. Foi muito, para mim foi emblemático aquilo, né? Ver o que eles faziam. Fiquei encantado quando vi o Júlio, né, lá, que é da vigilância sanitária, é uma pessoa como nós, mas em um determinado momento, pelo menos por 5 minutos, colocou o chapéu de enfermeiro, né? Ele virou um enfermeiro, e eu acho que ele não é enfermeiro, né? Mas aquele Júlio de lá é enfermeiro? Não, tem 2 Júlios. O Coupo é enfermeiro, o lado de Foz, não. Mas ele teve que se passar e teve que, em 5 minutos, fazer uma graduação em enfermagem e atender, né, uma pessoa que estava lá em situação de emergência, e isso é o trabalho da gente, né? É isso talvez que a população espere que a gente faça, né? Que a gente seja multitarefas, multiprofissional, e foi muito importante para mim ver aquilo. O seu José lá sozinho, correndo de um lado para o outro, né? Eu tenho que ir para ali, a sala é essa, e tem que fazer isso. Não, mas não é aqui que eu funciono, né? Da mesma forma em São Paulo também, quando eu fui. Não, aqui é a coordenação. E vocês, eu queria só que vocês entendessem isso que eu estou falando agora como depoimento. Para mim, é muito difícil, e eu sou Anvisa, tá? Entender a diferença entre uma coordenação e um posto. Então, se isso é difícil para mim, que já estou trabalhando com vocês há quase 2 meses, vocês imaginam para as outras pessoas que sequer sabem o que significa o F de PAF, né? O P, né? Tem gente, PAF, eu não sei, peraí que eu vou ler, né? Eu vou procurar aqui no Google, porque ele vai me dizer o que é isso. Então, a gente tem que divulgar as nossas ações, as nossas tarefas. Vamos usar uma linguagem simples, vamos nos aproximar dos nossos amigos daqui, vamos falar da nossa importância. Eu já passei uma ideia para o Bruno para a gente vender a PAF com marketing pessoal, né, e profissional, para engrandecer tudo que a gente faz, porque o que a gente faz é bonito, tem valor, agrega valor para a sociedade, e a gente está muito perto dela, só que ninguém vê, porque a gente não tem fila, né? Cadê a Ana Júlia? Cadê, né? A fila da gente, Ana Flávia, desculpa. A fila da gente, desculpa, tá, Ana? A fila da gente acaba em 2, 3 dias, não é? É diferente de uma fila de um produto que está aí há tanto tempo. Então, incomoda, mas passa rápido, né? Se demorar muito, é 1 semana. Então, a gente tem que mudar isso. Não que eu queira que a fila... não é isso, tá, pessoal? Não. Mas eu queria que a gente buscasse maneiras de divulgar o nosso e isso, aparecer. A gente tem que aparecer, a gente tem que ser mais protagonista do que a gente é, tá? E buscando canais de comunicação também que a gente tem aqui, tá? O Intravisa, o e-mail, eu vou começar a jogar também algumas informações do e-mail, porque eu acho que atinge mais as pessoas do que simplesmente o Intravisa. Mas todos os eventos que eu participo com vocês, com certeza, serão divulgados no Intravisa, para que chegue não só na sede, mas em todas as regiões, tá? Em todas as coordenações, em todos os postos, por mais distantes que estejamos, tá? E, por fim, queria agradecer imensamente a presença de todos vocês e desejar um bom retorno seguro, né, para todos vocês, para suas casas, para suas cidades, e que segunda-feira a gente possa retornar ao trabalho. Tem algum plantonista aqui para amanhã já? Aí, tá bom. Aham. Com muita energia, tá? Motivação e sempre pensando no que é que a gente vai fazer amanhã, tá? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, bom almoço para todos vocês. E saiam daqui também com essa ideia e com essa imagem, porque é real, de que nós estamos próximos de vocês, tá?
esses 3 dias e meio foram poucos, porque depois que fechou a programação, eu sempre ficava com o Bruno. Bruno, eu queria que essa área fosse falar lá. Olha, essa área me procurou para falar. E a gente ainda deixou uma área de fora, a Aplan. Então, faltou esse momento com a Aplan aqui, que é importante, né? Que eles estão agora, eu não sei se todos têm, eu acredito que não, OKRs. E aí, só numa linguagem bem popular também, o que o OKR faz e o que o OKR é? É uma outra terminologia ou linguagem para os coachings, né? O coaching sempre faz isso. Então, ele está trazendo agora para o... E essa é a minha leitura, tá? Que o Gustavo não entenda como pejorativo. Porque os coachings, em um determinado momento, já foram uma classe profissional que influenciava, que era muito desejada, todo mundo queria ter um coaching, mas acabou, agora está bem frio, né? Ninguém fala tanto em coaching. Então, eles têm essa nova roupagem, no meu ponto de vista, do OKR. E a gente precisa disso, sim. Se a gente souber usar bem a ferramenta, a gente vai avançar. Mas a gente vai ter um momento com a Plan, pode ser inclusive virtual, eles respondem bem, para envolver todos os senhores e senhoras, tá? Muito obrigado mais uma vez, bom almoço, boa viagem para todos, em segurança, tá certo? E vamos nos falando. Eu estou sempre disponível pelo Teams, por WhatsApp, para quem já tiver meu número também. Se eu não responder na hora, podem ter certeza que eu vou responder depois. Podem mandar e-mails também, mas a caixa que a gente vai lotar é a do Gregório. O sujeito é invocado, ele vai falar depois do diretor, mas tudo bem. Gente, é só uma coisa, ver se eu consigo falar. Essa frase vem de uma professora que já não está mais com a gente. Ela está na porta da biblioteca. Terezinha, quando saiu, eu fui atrás dela, dei um presente, e ela pegou um carro de madeira que tinha lá na casa, no hotel que ela estava. Essa noite, Gregório, eu deixo para você a PAF. Transforme isso em alguma coisa. E é isso que a gente tenta fazer. A gente pode não ter sucesso, pode tentar várias vezes, pode ser atrapalhado pela informática, pelo processo, pelo paquiderme, que é o sistema, mas a gente tenta. Sempre tentando diminuir o esforço de quem está lá na ponta, porque ele não tem nada. A gente aqui ainda tem alguém para perturbar, para conversar, para discutir. Tá? Bom dia para todos. Vamos, gente. Acabou, gente. É isso.
Thank you.